Nesse vídeo eu vou falar sobre o machismo nos contos de fadas. E antes de começar eu já vou fazer uma ressalva. Eu vou falar exclusivamente sobre o machismo nos contos de fadas. Não vou abordar outras questões, como por exemplo questão racial, questão de gênero, porque isso existe, é importante, mas merece um vídeo à parte. Então nesse vídeo eu vou me concentrar simplesmente na relação homem-mulher, né? Na relação de domínio do homem, né? Como um machismo estrutural. Formação de um machismo estrutural. Você vai perceber nas ilustrações que eu vou deixar ao longo do vídeo que são todas ilustrações de pessoas loiras, brancas, loiras, bonitas. E isso é bem chocante, mas é proposital, porque essas são as ilustrações que sempre foram passadas para nós. Então, hoje em dia, a indústria literária cinematográfica se rendeu às evidências e aos protestos e começou a modificar isso, trazendo personagens negros e negras, personagens LGBT, trazendo mulheres como protagonistas das histórias. Mas até pouquíssimo tempo atrás, até começo do século XXI, as histórias eram recheadas dessas figuras loiras, lindas, né, e das mulheres submissas aos homens, por vários motivos. O primeiro deles é porque essas histórias todas que eu vou contar nesse vídeo, elas têm origem na Europa. Então, obviamente, são pessoas brancas. Mas, depois essas histórias começam a ser disseminadas pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, elas vêm aqui para a América do Sul, onde nós temos uma outra realidade racial. E mesmo assim, se manteve, né, essa figura das pessoas loiras e brancas propositalmente, ou seja, é uma questão realmente racial de reforçar o estereótipo, né, de pessoas brancas como pessoas imaculadas, heróicas e tudo mais. Então essa é uma questão que eu posso abordar depois especificamente num outro vídeo. Os contos de fadas, eles fazem parte da moral. Eu não sei se você assistiu a um vídeo meu em que eu falo sobre moral e ética. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui para você. É um vídeo bem interessante para você entender o que é moral. E, resumidamente, moral é o conjunto de regras, normas, costumes e valores de um determinado grupo que vão influenciar nas relações das pessoas entre si e no comportamento delas dentro do grupo. Eu falei nesse vídeo que essas normas e regras e costumes e valores, às vezes estão por escrito. Então, por exemplo, o nosso conjunto de leis, né, a Constituição Federal e todas as leis que nós temos no país, são um conjunto moral que está lá por escrito. Então é algo explícito, algo evidente. Os contos de fadas não. Eles são um regramento moral que não está escrito em lugar nenhum. E isso é muito poderoso, porque quem estuda psicologia sabe que o nosso subconsciente é muito mais poderoso do que o consciente. Se você já fez psicanálise, você vai entender o que eu estou falando, né? Muitas vezes você tem uma compulsão e você não sabe de onde vem essa compulsão. E aí, durante o processo, né, de psicanálise, você descobre, você fala, agora eu entendi, você descobre lá do seu subconsciente qual é a origem daquela compulsão. E mesmo assim você não consegue resolver. Então você fala, puxa, eu sei de onde vem, eu sei como é que eu deveria fazer para resolver, mas eu não consigo resolver. Porque o seu subconsciente ainda está te dominando, né? Então ele é muito mais poderoso do que o consciente. E a moral funciona da mesma forma. Então as leis, né, aquilo que está escrito, tem um certo poder, né? Mas não tem tanto poder assim. Tanto é que muitas pessoas quebram a lei, né? Então, pessoas que são presas depois ou respondem por crimes, infringem a lei. Agora, quando essa moral ela é algo que não está escrito, né? É algo que é passado para o seu subconsciente, aquilo é muito poderoso. Principalmente quando esse regramento moral é passado quando você ainda é muito criança. Esses contos de fadas, eles são contados para nós a partir do nosso nascimento. Então, quando a gente tem, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente cresce ouvindo esses contos de fadas. E a gente, nessa idade, ainda não tem um senso crítico apurado. A gente não tem um filtro, né, para dizer isso está certo, isso está errado, isso daqui eu não concordo, né? A gente aceita tudo que vem para a gente. Então, aquilo lá é passado para a gente e aí acaba fazendo parte do nosso subconsciente. Então é uma moral que já está implantada, é como se fosse um vírus dentro de um computador. O vírus existe, ele está influenciando no seu computador. Então ele começa a roubar dados, ele começa a fazer algumas coisas que você não entende por que ele está fazendo. E você não sabe por quê, né? Porque ele é um malware, né? Ele é um vírus que está lá e você não consegue enxergar.
no nosso cérebro funciona da mesma forma, né? Então esse conjunto moral ele foi implantado na nossa cabeça quando a gente era muito criança. Então a gente aceitou aquilo passivamente, aquilo lá faz parte da nossa moral. Então a gente determina, né, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, de acordo com esse conjunto que foi implantado em nossa cabeça. E então a gente tem alguns comportamentos e a gente não sabe nem explicar por quê. Esses contos são mais antigos do que a gente imagina. Eles datam da Idade do Bronze, 3000 a.C. E eles eram passados oralmente, né, de pai para filho, ou de mãe para filha, né? E depois eles se transformam em literatura mais ou menos no século XVII, com Charles Perrault, na França. Então Charles Perrault escreve, por exemplo, os contos da Mamãe Ganso, Cinderela e tudo mais. Então ele reescreve esses contos que eram passados oralmente. Depois, no século XIX, tem os irmãos Grimm, na Alemanha, que também vão reescrever vários contos. Eles reescrevem a Cinderela, por exemplo, que já tinha sido reescrita por Charles Perrault. E aí escrevem, sei lá, Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho, a maioria dos contos que a gente conhece. Depois, no século XX, tem o Disney, né, o Walt Disney, que também reescreve muitos deles nos Estados Unidos. Então, um deles, né, que é o Príncipe Sapo, eu vou contar sobre o que foi transformado, né, principalmente através dessa cultura americana com o Disney. Então vamos lá, vamos para esses contos. Eu vou falar sobre 5 contos aqui. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve e os 7 Anões e o Príncipe Sapo. Eu poderia falar sobre vários outros contos, mas eu não quero deixar um vídeo muito extenso, né? Eu não quero fazer disso uma tese de doutorado, né? Então vou trazer aqui coisas que são muito óbvias, mas que talvez você nunca tenha se dado conta, então são algumas coisas que podem te chocar bastante. E existem muitas outras coisas que eu poderia comentar, mas eu acho que o que eu vou trazer aqui é o mais relevante. E antes de continuar, vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, seguir meu canal e ativar o sininho, assim você me ajuda a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, vamos começar com o Chapeuzinho Vermelho. A história começa com a seguinte frase: Es war einmal eine kleine süße Dirne, que significa o seguinte, literalmente: era uma vez uma doce menininha. Esse substantivo Dirne, né, em alemão, ele significa uma menina que está na sua fase de puberdade, ou seja, ela saiu da infância, mas não entrou ainda na adolescência. Então ela está no começo da menstruação. Ela vai começar ou já começou a menstruar. Ela ainda não está na idade de casar. Então uma menina, em teoria, né, virgem, que nunca fez sexo, que tem uma pureza, uma falta total de malícia, né? Ela é totalmente inocente. E, ao mesmo tempo, como ela já menstrua, né? Em termos de natureza, ela já está numa idade em que ela pode ter filhos, né? Então, o chapeuzinho vermelho, né? Que é a cor vermelha, né? Do manto dela, do chapéu, faz relação com a menstruação. Então veja, isso não é algo que está escrito. Os irmãos Grimm não escreveram, o Chapeuzinho Vermelho é porque ela menstruava. Mas, quando a gente analisa, né, antropologicamente, psicologicamente, é isso que significa a cor vermelha, né? Inclusive faz parte do título, né? Então é o começo, né, a primeira menstruação, a puberdade, né, essa fase dela de inocência e ao mesmo tempo de entrar numa idade em que ela pode começar a ter sexo ou a ter filhos, por exemplo. E é engraçado porque essa palavra, Dirne, hoje em dia na Alemanha, ela é relacionada à prostituição. Então, eine Dirne, né, é uma prostituta, é uma moça, né? E é engraçado, por que se associou essa palavra à prostituição, né? Talvez pela fantasia, né, do homem que vai procurar essa prostituta, de que ela seja essa mulher vulnerável, né, que está à mercê dele, e ele é o lobo mau lá que vai fazer mal para ela. Então talvez isso seja uma fantasia tóxica, né, de um machismo, de uma dominação do homem sobre o corpo da mulher. Então na história, a Chapeuzinho, ela sai da casa dela e vai para a casa da vovó, né? Então ela mora com a mãe e a mãe coloca lá
comida e uma garrafa de vinho, uma taça tal, e pede para ela ir para casa da vovó. A avó dela estava doente e ela tinha que levar essa comida e a bebida para a avó, que estava muito fraca. E ela pede para Chapeuzinho não se desviar do caminho. Então isso é muito interessante no texto, né? O que é esse caminho? Por que não se desviar desse caminho? É um caminho moral, né? Então é um caminho moral que claramente vai ter relação com o sexo, né? Então não se desvie desse caminho. Então vai direto para a casa da vovó. Então assim que ela sai da casa dela, o lobo a encontra, né, no caminho e aí ele se aproxima dela. E aí no conto, em alemão, eu estou falando tudo do conto do alemão, tá? A Chapeuzinho, ela não percebe que ele era malvado e não sente medo dele. Então, é a pureza, né, da menina nessa idade, da puberdade, quando vem um homem, né, que tem toda a malícia, que é o lobo mau, ela não percebe a malícia do lobo, né, e por isso ela não sente medo, ela confia, ela se entrega para ele. E aí no conto, o lobo pensa consigo mesmo. Essa criaturinha tão tenra é um petisco delicioso. Ela vai ser ainda mais gostosa que a velha. É assim que está escrito em alemão, né? Então essa atitude ou essa fantasia, né, do homem tóxico de abusar, vamos dizer assim, sexualmente de uma pessoa vulnerável, uma pessoa que ainda não tem malícia suficiente para lidar com ele. Então, no desenrolar da história, o que acontece, né? A Chapeuzinho, ela se desvia do caminho. Então ela vai colher flores para a avó, que ela quer fazer uma surpresa, né? E aí, conforme ela colhe a primeira flor, ela fica assim, extasiada, e ela fala, nossa, que flor linda, e ela sai pelo bosque colhendo flores, né? E isso dá tempo para o lobo chegar na casa da avó, ele come a avó, no sentido de comer mesmo, né? Se disfarça de avó, aí quando a Chapeuzinho chega, ele come a Chapeuzinho também, né? E as duas, elas são salvas por um caçador que estava passando pela casa, né? Então o caçador passa, ouve um ronco, né? Porque depois que ele come as duas, ele dorme, começa a roncar. Ele fala, nossa, essa velha está roncando muito e tal. E aí ele entra na casa, percebe que o lobo comeu as duas, né? E aí ele abre a barriga, salva as duas, né, do lobo, coloca pedras, costura e o lobo acaba morrendo, né? E aí elas ainda assam o lobo para comer. Então essa história, né, tem sempre esses contos, né, eles têm sempre o homem como salvador. Então Chapeuzinho é essa história, né, da menina na puberdade, muito inocente, que se desviou do caminho, né? E o lobo mau, né, o homem, né, fez mal para ela. E aí tem um homem que vai salvá-la, né? Resgatá-la das mãos desse outro homem. Então a mulher, ela está sempre à mercê, né? Ela é sempre vítima. Ela está à mercê de um homem que pode fazer mal para ela e está à mercê do homem que pode salvá-la. Ela nunca é protagonista da história, ela nunca pode se salvar sozinha. Ela sempre precisa da figura masculina para uma ou para outra coisa. No final da história, Chapeuzinho pensa consigo: você nunca mais na sua vida se afastará do caminho e entrará sozinha na floresta, se sua mãe proibiu isso, né? Então, o que é esse caminho? É um caminho moral? É um caminho religioso? Né? Esse caminho é um caminho de controle do corpo feminino. Então, é um caminho de falar, olha, eu não vou te dar uma educação sexual, não vou te preparar para lidar com isso, e eu vou te controlar. Você, né, tem que me obedecer, né? Então, os pais, ou o Estado, ou a religião, né, controlando o corpo feminino. E no final, a culpa recai sobre ela, né? Ou seja, o lobo mau fez mal para ela por culpa dela. Ela se desviou do caminho. Então, ela desobedeceu a mãe e por isso o lobo mau fez o que fez, né? Se ela tivesse ido direto para a casa da avó, nada disso teria acontecido. Então, veja, o homem fez mal, o homem é tóxico, o homem é nocivo, o homem a prejudicou, mas a culpa recai sempre sobre o corpo da mulher, sempre sobre a mulher, né? Que não se controlou. Ela se descontrolou, né? Então, a questão que a gente ouve hoje em dia sobre uma mulher que foi abusada por um homem, mas a culpa é sempre dela, que estava estava com um vestido provocante, que estava com uma atitude provocante, que deu bola para o homem, esse tipo de coisa.
A Cinderela também tem muitas coisas interessantes, né? Então, Cinderela vivia com a madrasta e 2 irmãs que faziam dela uma empregada, né? Então, ela sempre submissa, então ela não podia, ela não tinha capacidade sozinha, né, de resolver essa questão, ou seja, se ela era uma princesa, ela era filha do rei, né? O rei casou com a mulher que era a madrasta dela. Aí o rei morre. Poxa, ela é uma princesa, ela poderia resolver essa questão, mas no conto de fadas não. Ela se submete ao poder da madrasta e das irmãs que são feias. Então existe essa questão ainda da beleza, né? Então a Cinderela era a única bonita da história, já mostrando a importância da beleza, a importância da mulher ser bonita. Então não basta ser mulher, você tem que ser uma mulher bonita para merecer o amor de um homem. E esse é um homem salvador, é um homem que vai resgatá-la dessa situação. Eu conheço muitas histórias de pessoas do século passado, pessoas mais velhas e pessoas inclusive mais jovens, que se casam como uma salvação. Então elas vivem numa casa onde o ambiente é muito tóxico, né? Com os pais, com os irmãos, não aguentam aquela situação e elas usam o casamento como uma tábua de salvação. O casamento serve para elas saírem daquela situação, né? Então, nessa história, isso é muito claro da Cinderela, né? O príncipe ele vai resgatá-la daquela situação de quase escravidão que ela vivia. E existe uma competição feminina pelo príncipe. Então, a partir do momento em que o príncipe está disponível e está procurando, né, o amor da vida dele, todas elas, né, a madrasta, as irmãs, elas começam a disputar o amor desse príncipe. Então, mostrando a disputa das mulheres pelo homem, ou seja, você tem várias mulheres feias, bonitas e tal, e um homem, né? E todas elas estão lá se engalfinhando para conquistar o coração desse cara, né? Então, isso mostra, é uma coisa muito machista mesmo, né? Então mostra assim que o cara não interessa se ele é bonito, se ele é feio, né? Mas as mulheres estão lá disputando ele. E por último, nessa história, tem a questão do amor romântico, ou seja, a metade da laranja, né, a tampa da panela, ou seja, aquele ideal de príncipe encantado, ou seja, eu passo a minha vida, né, eu como mulher passo a minha vida de uma forma passiva, esperando alguém que venha me salvar e alguém que seja a pessoa certa para mim, né, porque tem a questão do sapatinho de cristal. E aí o sapatinho ele só serve no pé de uma pessoa, né, então o príncipe vai lá e ele vai ver em qual pé que serve. E quando serve no pé dela, fala, nossa, você é a pessoa para mim, né? Então esse ideal de que só existe uma pessoa para nós. E a gente sempre vai estar em busca desse príncipe encantado. Então, se não for esse homem, não vai ser nenhum outro. E isso acaba deixando a mulher vulnerável ao poder do homem, porque ela pode, por exemplo, começar um relacionamento e o cara é um cara tóxico, mas é um cara que tem outros atrativos, pode ser um cara bonito, pode ser um cara que tem grana, sei lá, e aí a mulher, ela, por causa desse tipo de moral que é incutida na cabeça desde criança, né, ela acha que ele é o príncipe encantado. Então, ele é tóxico, mas... E aí começam as desculpas, né? Ele é tóxico, mas ele é bonzinho, ele é tóxico, mas ele é bonito, ele é tóxico, mas ele é uma pessoa importante, né? E isso acaba mantendo, né, a toxicidade do relacionamento. A Bela Adormecida tem muita relação com a Cinderela, só que a Bela Adormecida tem alguns detalhes a mais. Então ela passa a história inteira dormindo, totalmente passiva, totalmente inativa. A Cinderela tinha uma passividade, ou seja, ela se submetia ao poder da madrasta e das irmãs. Mas a Bela Adormecida não, ela dorme. Então ela passa a história inteira passiva, sem fazer absolutamente nada da vida, inativa, à espera do príncipe encantado. O único objetivo dela era o príncipe encantado. E esse príncipe, assim como nas outras histórias, é o salvador, né? Então é ele que vai resgatar ela daquela situação. Ela precisa dele, o destino dela está nas mãos de um homem, né? Então é engraçado isso, porque em todas essas histórias, o homem é sempre o salvador e a mulher é sempre má. A mulher é a bruxa, a mulher é que briga, disputa, né? E o homem não, o homem ele é sempre o príncipe intocável, né? Que vai lá e salva a mulher, né? Altivo e tudo mais. E uma coisa interessante também na Bela Adormecida é que o príncipe, quando chega, a beija sem ela dar permissão, porque ela está dormindo.
Então, essa é uma questão muito problematizada também, né? É o abuso, né, do poder do corpo feminino, de um corpo que está totalmente vulnerável, totalmente à mercê. Então, se ela está dormindo, o homem não teria, né, permissão de tocar esse corpo, né? Mas ele toca o corpo dela com ela inconsciente. Então, a moral, né, da Bela Adormecida é uma moral muito poderosa, negativamente, do feminino como passivo e inerte, à espera do homem para poder despertar e se realizar no casamento, né? Então, foram felizes para sempre, ou seja, ela passou a vida inteira esperando o príncipe encantado, aí quando ele chegou, ela se casa com ele, né? E aí esse casamento é o que faz com que ela se realize, né? Que ela se desperte e se realize, né? Realize seu potencial. Aí vamos lá, Branca de Neve e os Sete Anões. Também tem muita relação com a Cinderela e com a Bela Adormecida, porque existe uma competição pela beleza, assim como na Cinderela. Então, na Cinderela, a madrasta, as irmãs e a Cinderela se engalfinhavam. A Cinderela não, mas elas se engalfinhavam pelo príncipe. Aqui existe uma disputa pela beleza masculina. Então, a mulher ela precisa ser bonita para ser vista pelo homem, né? E a madrasta disputa com ela. Quem é a mais bonita? Então, a mais bonita é a que vai ter o homem para ela, né? Então, existe essa disputa, inclusive com a vida, né? Quer dizer, a madrasta ela envenena a Branca de Neve. Ela mata a Branca de Neve porque ela quer ser a escolhida pelo homem. E o homem, ele tem... Existem vários personagens nessa história que são os salvadores dela. Então, o primeiro deles é o caçador, né, que liberta ela da madrasta. Depois tem os Sete Anões, que são 7 homens, que também vão dar, vamos dizer assim, casa e tudo mais para ela. E depois tem o príncipe encantado, que vai libertá-la da morte, né, que ela estava envenenada lá pela maçã e tudo mais. Então todos eles são homens que vieram para salvar a mulher. Então a mulher ela é sempre vista como a fonte da maldade, né? Então a mulher é que briga pelo homem, a mulher é que disputa uma com a outra, né? Em questão de beleza, a mulher é a bruxa, a que envenena a outra, né? E o homem é o que salva. E aí nesse conto, no Branca de Neve, ela acaba cuidando da casa dos 7 anões, ou seja, existem 7 homens dentro de uma casa que saem para trabalhar e ela fica cuidando da casa de uma forma muito passiva. Então ela lava a louça, varre o chão, né, lava a roupa, cuida deles todos, né, como se eles não pudessem cuidar de si mesmos. Então ela aceita essa atividade, né, de cuidar da casa. E depois, quando chega o príncipe, ela também está adormecida, ela está, né, desmaiada lá pelo feitiço da maçã, e o príncipe também a beija de uma forma não consensual, ou seja, ele abusa do corpo dela, ele viola o corpo dela sem que ela dê permissão para isso. O Príncipe Sapo, ele é uma história bastante diferente dessas outras que eu contei, né? Eu não sei se você conhece, é uma história que... Eu não sei se já teve algum filme contando essa história da forma como era contada pelos irmãos Grimm, né? Era uma princesa, então ela era filha de um rei, né? E ela tinha uma bola de ouro. E ela acaba perdendo essa bola de ouro numa lagoa. Então ela foi brincar, tal, a bola caiu, acabou rolando. E aí vem um sapo, né? E começa a conversar com ela, ela está muito triste. E aí o sapo pergunta o que aconteceu, ela fala, minha bola de ouro, né? Foi lá por meio da lagoa, tal. E ele faz um acordo com ela, ele fala, olha, eu posso buscar essa bola, mas se eu buscar, eu quero que você me leve para sua casa. E aí eu quero comer, né, da sua comida, eu quero dormir na sua cama. E ela aceita o acordo, então ele traz a bola de ouro, e aí ela pega a bola de ouro e vai embora sem ele, né? Ele é um sapo asqueroso, ele é feio, né, nojento. E aí ela pega e ela tem nojo dele e ela vai para dentro de casa. E aí quando ela está lá, né, jantando com toda a família, o sapo chega, né, e começa a cobrar. Fala assim, olha, você me prometeu que, né, se eu te desse a bola de ouro você ia me deixar ficar aqui com você e tal. E aí ela não quer, começa a brigar com ele, e aí o rei fala, mas o que aconteceu? Ela conta a história, e aí o rei fala, não, se você prometeu para ele que você ia dividir a sua comida com ele, que você ia deixar ele deitar na sua cama, você tem que agora cumprir o seu acordo, a sua parte no acordo. E aí ela deixa, né? Então ele acaba... Ele é meio nojento, assim, então ele, na hora do jantar lá, ele começa a comer de uma forma bem nojenta, ele chega, dorme na cama dela, e, né, se estrebucha lá na cama, começa a roncar,
e ela tem muito nojo dele, né? Mas o rei fala que ela tem que manter esse acordo e tem que ficar com ele dentro de casa. Ou seja, isso é um marido, né? Quer dizer, a bola de ouro o que é? Pode ser a reputação de uma mulher, a virgindade, alguma coisa do tipo, né? Então ela perde isso e existe um cara que pode salvá-la, né? Mas para isso ela precisa casar com ele. Ela precisa trazer ele para dentro da família dela, né? Para dentro da casa dela, para comer junto com ela, para dormir na cama dela, né? Por mais repulsivo que esse cara seja. Então esse cara ele é repulsivo, né? Porque ele é um homem tóxico, é um homem, né? Que não cuida do próprio corpo, né? Que é desmanzelado, que não cuida da casa, nojento e tudo mais. Aí na história dos irmãos Grimm, o que acontece? Ela fica com muita raiva dele, ela pega o sapo e atira contra a parede com toda a força, para matar o sapo, né? Aí fala, agora, né, você vai ter paz, seu nojento e tal. Pá, atira o sapo. E aí ele se transforma em príncipe. Depois, né, a Disney transformou isso tudo, né? Então na Disney, a princesa, ela beija o sapo. E aí ele se transforma em príncipe. O que isso quer dizer, né? Então, na história original, o sapo é aquele marido tóxico, né? Aquele marido nojento, asqueroso, aquele homem, né? Insuportável. E a mulher, ela combate isso com violência, com o poder dela, né? Então, ela bate no homem, vamos dizer assim, né? De uma forma talvez não literal. No Conto de Fada é literal. Ela joga ele contra a parede para matar. Então ela usa a violência, ela usa o poder que ela tem, a força, e aí o homem se transforma em príncipe. Ou seja, a moral dessa história alemã é que a mulher, ela é empoderada, né? E por ser empoderada, ela transforma o homem, né? Ela submete o homem, fala, ó, eu não vou aceitar esse tipo de comportamento na nossa relação. E por ela não aceitar, o homem acaba se submetendo àquela situação, né, e revendo, né, o seu comportamento e se transformando num marido melhor, que seria o príncipe. E aí o Disney, né, com todo o machismo que existe, né, ou existia, né, no século XX nos Estados Unidos, ele subverte isso, né? Então, em vez da mulher usar o poder que ela tem, a força que ela tem para transformar o marido, né, na Disney ela se submete ao poder dele. Então ela dá um beijo, ou seja, ele é um cara escroto, ele é um cara tóxico, e mesmo assim a mulher é aquela que vai adular o marido, que vai, né, tratar ele super bem, que vai dar um beijinho nele. E aí, na moral da Disney, né, é assim que ela vai transformar o marido num príncipe. Ou seja, é através da submissão, né, de tratar o marido bem, que o marido vai se transformar num cara decente para ela. Então tem uma diferença bem grande, né, entre a história dos irmãos Grimm e a história da Disney. Bom, então é isso, acho que essas são as questões que eu queria trazer para esse vídeo. Se você quiser, se você tiver interesse, eu posso, né, talvez fazer um vídeo também falando sobre o machismo nos seriados americanos. Se você quiser, coloca aqui eu quero nos comentários e aí eu faço para você, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo, até mais.